amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nesta segunda semana do tempo do Advento, o evangelista ou os evangelistas preocupam-se em trazer-nos figuras e destaques de João Batista. Mas Isaías é, na verdade, o profeta que nos segue durante todo este tempo. Eu venho em teu auxílio, diz-nos ele em nome de Deus. Não temais, larva de Israel, verme de Jacó. Eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Essas palavras me fazem pensar a desproporção geográfica, cultural e geopolítica que existia entre Israel e os demais povos do Oriente Médio. Israel era um povo pequenino e um país pequenino que de resto foi perdido e se tornou subordinado às grandes superpotências mundiais. A Síria em primeiro lugar, Babilônia em segundo lugar, os gregos em terceiro lugar, os seleucidas em quarto lugar, os lágidas do Egito em quinto lugar e em sexto lugar os romanos. Nunca praticamente tiveram independência, sempre estiveram entre esses dois fogos. Quando a Bíblia foi escrita, ela o foi num terreninho deste tamanho, 40 quilômetros de retângulo, que era Jerusalém do século V e IV antes de Cristo, com apenas alguns arredores. Chamava-se a província de Yehud e era uma satrapia no Império Persa. Bom, foi lá, neste lugar minúsculo e por rabinos absolutamente desconhecidos, anônimos, que toda a Escritura tomou forma. Aos olhos dos homens, Israel nunca valeu nada. Aos olhos dos homens, aquela pequena nação com aqueles judeus não tinha nenhum significado e nunca tiveram na história e na política um grande relevo. Jamais, nem nos tempos de Davi, nem nos tempos de Salomão. Foram sempre um pequeno reino, uma pequena monarquia que vivia às sombras das grandes superpotências do Oriente. Ora, a Bíblia toda inteira surgiu daquele povo quando formava com Jerusalém e alredores o povo judeu, o judaísmo do Segundo Templo. Foi aí que nasceu este livro que vai plasmar a história inteirinha do Ocidente e alguma parte do Oriente também. Tudo isto nasceu num meio simples, tudo isto nasceu num meio pobre. E gostaria de dizer hoje, nesta meditação, para quem lesse este texto, que o nosso Deus escolhe as pessoas que não são, escolhe as pessoas que são pobres, escolhe as pessoas humildes para confundir os sábios. Já da época de Paulo, isto acontecia. Já Jesus agradecia por ter a boa nova sido ouvida pelos pobres. E sempre na história da igreja foram os pobres que se acercaram de Jesus. São sempre os pobres os primeiros locutores e os primeiros beneficiários de Jesus. Queremos entrar neste número também? Então, caríssimos irmãos, redimensionemos
todos os nossos valores e estaremos vivendo um santo e profundo advento. Estaremos nos preparando para ingressarmos na fileira dos privilegiados de Deus.